Oi, gente, bem-vindos a mais um programa do Momento de Acolher. E no programa passado, a gente falou um pouquinho sobre o não julgamento, né? E sobre o não julgamento, principalmente voltado para si, né? Os julgamentos que a gente faz para nós mesmos. Hoje a gente vai estender um pouquinho isso para outras pessoas. Então a gente vai ver como que nós muitas vezes julgamos, né? Pessoas ou situações que estão acontecendo na nossa vida, e isso provavelmente, pode nos impedir, né, de se desenvolver de uma forma melhor, ou de desenvolver um trabalho de uma forma melhor, e até de julgar situações. Então, hoje nós temos uma convidada especial, e aí eu vou chamar ela para fazer um exercício e a gente poder notar um pouquinho isso, certo? Então eu queria chamar aqui a Ana Beatriz. Tudo bom, Ana? Tudo bom. A Ana Beatriz é auxiliar administrativo no hospital e eu vou fazer um exercício com a Ana para vocês notarem o que acontece, o que a nossa mente faz, né, quando a gente não tem informações o suficiente, certo? Então vamos lá. Ok, perfeito. Tudo bem, Ana, com você? Tudo jóia, tudo ótimo. Então vamos lá. Ana, o exercício é o seguinte, e aí eu quero que vocês aí também façam juntos com a Ana e vejam o que vai acontecer, certo? Então, Ana, você pode fechar os olhos, em pé mesmo, e apenas vá anotando o que vai surgindo, o que você vai pensando, conforme eu vou falando as seguintes frases, tá ok? Certo. Então vamos lá. Então eu vou começar a falar as frases e vocês também aí notem, fechem os seus olhos e notem o que vai surgindo conforme eu vou falando. Vamos lá. João estava a caminho da escola. Ele estava preocupado com a aula de matemática. Ele não sabia se iria conseguir controlar a turma novamente. Afinal, isso não é uma atribuição do zelador. Pode abrir os olhos, Bia. Ok? Então, Bia, eu queria que você contasse um pouquinho o que foi surgindo na sua mente conforme eu fui falando as frases. Inicialmente, eu achei que João fosse um aluno. Certo. Que às vezes estaria preocupado com alguma prova, alguma atividade. E depois, conforme você foi falando, eu imaginei que João fosse um professor. E por fim, finalizamos em um zelador. Ótimo, obrigada, Bia. Então, alguém mais notou a mesma coisa que a Bia, né? Pensou que João fosse um aluno, depois João é um professor, depois João é um zelador. Como assim, né? Às vezes dá até uma sensação de, não, no final, né? Bugou a minha mente aqui, não estou entendendo mais nada, né, Bia? Então, em algum momento eu falei se João era aluno, professor. No momento nenhum, da interpretação de cada um, né? Ótimo. Então esse é um ótimo exemplo, é um ótimo exercício para a gente ver o que a nossa mente faz, Bia. Quando a gente não tem informações, a nossa mente ela está sempre querendo preencher lacunas que a gente fala. Então se a gente vê alguma coisa e não tem uma explicação para aquilo, automaticamente o nosso cérebro já vai preencher aquilo com uma informação, né? Então vamos supor, fulana do trabalho não me respondeu hoje. Se eu não consigo achar uma explicação, várias explicações vão começar a surgir, né? Então, ela deve ter ficado chateada, ela não gostou de mim, enfim. E a gente vai fazendo isso com várias situações. Então, imagina, né, se num exercício simples, a nossa mente já vai preenchendo um monte de lacuna, né? Não, o João é um aluno, depois é um professor, depois eu não sei dar nenhuma informação do que ele era. Imagina o quanto de lacunas a gente não preenche todos os dias, o dia inteiro. Coisas que a gente vai imaginando de nós mesmos e de outras pessoas e de situações, sem ter certeza, sem ter informação, sem ninguém ter falado aquilo, né? E isso não é errado, né? Todo mundo faz isso, mas a gente tem que passar a prestar mais atenção em como a nossa mente vai criando, às vezes, coisas para preencher informações que ela não tem. Então, esse é um ótimo exemplo,
né, de como os nossos pensamentos vão aparecendo para nos dar explicações de coisas. E muitas vezes os nossos pensamentos podem ser muito fatais para a gente. Então a gente pode, por exemplo, fracassar um dia em uma entrevista de trabalho e achar que a gente não serve, é um fracasso. Ou a gente pode ir mal em uma atividade e achar que a gente é péssimo para aquela atividade, que a gente não serve para aquilo. Por conta de uma experiência e por conta dos pensamentos que vão surgindo para a gente explicar essas coisas. E muitas vezes eu falo que o problema não são os nossos pensamentos, mas são a validade que a gente dá para eles. Então, muitas vezes a gente passa a acreditar que os nossos pensamentos são uma verdade sobre a gente e sobre as situações que a gente vivencia. Né? Você identifica já ter feito isso alguma vez, Bia? Acho que todos os dias, né, a gente faz isso. Acaba realmente sendo algo espontâneo, a gente não consegue controlar, enfim, acontece. Exatamente. E a gente não consegue controlar mesmo. Mas a gente pode, a partir do momento que a gente perceber esses pensamentos, questionar eles. Né? Então, será que esse pensamento é 100% verdade? Será que tem alguma coisa que eu posso não estar levando em consideração, que pode explicar também a situação que eu estou vivendo? Né? Tem outras hipóteses para isso ter acontecido? E evitar pensamentos do tipo tudo ou nada. Então, o que são pensamentos do tipo tudo ou nada? Então, se eu não fui bem na prova, eu sou um fracasso. E às vezes não, né? Às vezes não é nem tanto 8 ou 80. Então, a gente tem que tomar mais cuidado com os nossos pensamentos e notar que eles são só pensamentos. Muitas vezes eles são formados na nossa infância por conta de crenças, coisas que a gente passa. E a gente carrega essas verdades ao longo da vida que acabam impedindo que a gente desenvolva todo o potencial que a gente tem. Certo? Perfeito, é isso mesmo. Então, Bia, eu vou convidar você também para participar da prática de hoje. Perfeito. Que vai ser voltada para a gente notar um pouco mais os nossos pensamentos disfuncionais. Certo? Então, vamos lá. Vamos sentar. E aí, mais uma vez, seguindo as nossas instruções, né? Vamos se colocar em uma posição que as nossas costas fiquem reta, mas pode apoiar ela na cadeira para ficar mais confortável. Deixar os ombros e os braços relaxados. Fechando os olhos. Talvez colocando o pescoço um pouco para trás. E notando nos primeiros instantes dessa prática a respiração. Notando o ar entrando no corpo e saindo. Não importa se a respiração estiver rápida, se ela estiver curta, longa. Você não precisa controlar a respiração. Apenas notar ela da forma como ela estiver. Talvez notando em qual local do corpo a respiração é mais presente hoje. Se percebe ela melhor no nariz, no peitoral, no abdômen.
notando agora se há algum pensamento repetitivo na prática. Talvez note o quanto julga a prática, como não estou conseguindo, devia estar melhor. Talvez note pensamentos de preocupação vindo o tempo todo. Se isso acontecer, tente questionar o pensamento. Como, será que isso é real? Ou preciso olhar para isso agora? O melhor que conseguir, com gentileza e compaixão, vá voltando a atenção para a respiração. Talvez notando o espaço entre a inspiração e a expiração. E notando mais uma vez, os pensamentos que vão surgindo na mente. Talvez notando se há algum pensamento recorrente. Se há pensamentos de que o pior vai acontecer. Ou pensamentos sobre você, sobre a prática. Talvez ao invés de julgar o pensamento ou querer mudar, controlar o pensamento, tente se dar parabéns por ter percebido ele. E por ter se dado esse momento de prática. Lembrando que não existe prática certa ou errada de meditação. A prática é apenas notar o que está aqui e agora. Mesmo que seja agitação, inquietação, se dê parabéns por ter notado. E com gentileza, vá voltando a atenção agora para a palma das mãos. Voltando o contato da palma das mãos com a superfície que ela está. Talvez note a temperatura mais quente nessa região. Sensações entre os dedos. Se houver algum barulho ou incômodo, também pode notar como a mente lida com ele. Talvez venha a sensação de que isso não deveria estar acontecendo. Mas apenas se voltando a como o corpo reage a isso. E tá tudo bem. Nos últimos instantes dessa prática, voltando a atenção para esse local, sensações de temperatura, começando a fazer alguns movimentos que o corpo pedir, algum alongamento,
mexer alguma coisa. Gentilmente, aos poucos, abrindo os olhos, deixando a luz entrar. Certo, gente? Quer falar alguma coisa, Bia, de como que percebeu na prática, como foi? Eu acho essa técnica maravilhosa. Ela faz com que a gente realmente entenda como funciona a nossa concentração, porque em vários momentos que eu estava prestando atenção na minha respiração, minha mente às vezes ia em outro lugar, e às vezes, em vez de eu já voltar com pressa para minha respiração, eu tentava entender, nossa, eu preciso de exercitar a minha concentração. Então é uma forma da gente ver e melhorar, às vezes, alguma prática nossa de foco. E essa prática deixa a gente muito leve, né? A gente sente todo o corpo muito leve. Totô, pra onde que a Benti ia quando ela fugia, Bia? Ai, acho que pra tudo. Às vezes, alguma coisa que você precisa fazer em outro dia, alguma preocupação. Então, ela viaja. Certo. E isso que é importante, né? É a gente notar para onde que a nossa mente foge quando ela foge e se questionar, né? Eu preciso estar pensando nisso agora? Então é isso que a gente começa a questionar os nossos pensamentos. Isso é um exercício, é como ir para a academia. Então a gente sempre tem que exercitar, perceber os nossos pensamentos disfuncionais, né? Crenças negativas sobre nós, sobre as situações e questionar elas. E conforme a gente vai fazendo isso, a gente vê que nós somos muito maiores que os nossos pensamentos. Então é isso, com essa frase que eu queria fechar o programa hoje. Acredite que você é muito maior que os seus pensamentos. Agradecer a Bia, obrigada, Imagina, viu, Bia, por foi um se disponibilizar para estar aqui. Imagina. E até o nosso próximo programa. Tchau, gente. Obrigada.